Saudação atemporal, comunidade nerd gaúcha que está nos escutando pela 106.7 na FURG FM ou de qualquer lugar do tempo e do espaço ou do multiverso. Sim, Nerd Anônimo conseguiu unir as suas forças e falar sobre Vingadores Endgame. Eu sobrevivi essa semana, cara. Eu sobrevivi. Eu não acredito. E todo mundo numa pilha nervosa pra falar sobre o filme mais esperado dos últimos 11 anos. Que hoje a gente chegou no cinema. Eu não sei, eu ainda tô no cinema, eu acho que uma parte de mim ainda tá lá. A gente ficou umas 4 a 3 horas e meia antes do filme do cinema. Imagina como a gente tava no cinema, e tem que mandar um abraço especial pro Bruno da Rede Cinecista, e mandar um abraço especial pro pessoal do Meu Herói e pra todos os outros cosplayers que participaram e fizeram com certeza esse momento ser muito mais especial. Já era especial, mas a partilha da comunidade nerd geek que tava ali curtindo aquela vibe foi sensacional. Um abraço multidimensional pra eles. Aquele momento do esquenta ali serviu, né, pra todo mundo já ir entrando no clima. Tá, então assim, ó, o filme teria que ter um programa especial de 2 horas e meia pra gente só chorar abraçado durante os primeiros 45 minutos. Exato. Então a gente vai tentar uma modalidade nova nesse bloco. A gente vai tentar dividir em momentos, em atos, pra gente tentar abordar a maior quantidade possível de informação do programa e tentar ser menos dispersivo, pode ser? E como o Fernando falou sobre precisaríamos de um programa de 2 horas, a gente estava discutindo aqui sobre o que falar antes do programa. A gente ficou acho que 40 minutos falando só sobre os problemas da viagem no tempo, né? É. Então tu vai começar o filme te dando um tapa na cara e te botando na realidade com o que aconteceu com o Gavião Arqueiro. É. E aí, nego velho, quem tem família, eles conseguiram já te dizer do sofrimento daquele homem. Resumindo, a primeira parte é o Bad Aftermath. Porque, tipo, é só um desdobramento de desgraças. Que na real tu tem 1 ano, né? Sim, que eu acho que ali fica bem claro, eles usam o Gavião como um case, né? Pra dar o tom de que aquela primeira parte do filme seria como cada um deles reagiu com as consequências do final do Guerra Infinita, né? Exatamente. É bem complicado por causa que até o filme começou de uma maneira bem inesperada, porque foi bem tapa na cara. Ninguém esperava que simplesmente desse a cena, o Clint ali feliz, com a família, o churrascão do domingo com a galera, e aí do nada, cadê um? Cadê 2? Cadê 3? De repente o telespectador nota tipo, putz, é desse momento que começa. Não, e como isso é importante pra quando a gente for voltar pro terceiro ato. Porque na verdade isso não é despretensioso. O filme começa, porque na verdade o filme tem praticamente a importância do primeiro ato e ainda não entrou o crédito dizendo Vingadores Endgame. As coisas importantes que ali ainda era uma conclusão do Guerra Infinita, né? Ainda era uma conclusão do Guerra Infinita. É o Bad Aftermath, eles estão sofrendo os efeitos ainda de um acontecimento que foi para se propagar por muito. E uma coisa interessante, que é o Bad Aftermath, ele vem junto com a esperança dos perdedores. Uhum. De tentar retomar alguma coisa que talvez no fundo eles não soubessem, mas ele transmite pro espectador do filme que, tipo, talvez. O espectador talvez não soubesse também, mas quem sabe, como é que vai começar a desenrolar isso? Como é que as teorias que nós pensamos vão se desenrolar? E o começo também já. E só se propaga até o momento do Sim, a gente tinha uma série de teorias, mas mais uma vez, né? Eles chegam e nos apresentam um caminho completamente oposto. Assim. Aquele início ali. Cara, nunca que eu ia imaginar que eles iam confrontar o Thanos em meia hora de filme. Não, primeiros 15 minutos de filme a gente já tava enfrentando tanto. Isso foi muito inesperado e foi lindo, foi genial, assim. E aí tu tem, né, cara, tipo, o brilhantismo do Robert Downey Jr., porque tu tens 2 atores, 2 personagens que nunca tinham convivido, que é a Nebulosa e o Homem de Ferro. E eles passam por todo aquele mini arco, que é quase um filme à parte, e eles humanizaram mais a Nebula ainda. E eles conseguiram inserir ela no grupo dos Vingadores por causa da relação dela com o Homem de Ferro. E do desdobramento da relação dela com o Rocket Raccoon. Porque eles se juntam porque eles perderam e eles sabem o que eles perderam. E aquilo é legal.
tem um momento que tu pega, tipo, que a comida tá acabando, a água tá acabando na nave, o Tony Stark vai dar comida pra ela, e ela não quer, porque ela é um androide, ela não precisa daquilo. E como isso é importante pra tu ver essa construção deles dois. E isso é importante pra que a gente se importe com ela também depois. E depois, quando ele já tá variando com a falta de oxigênio, ela pega ele, senta ele na cadeira de piloto lá da nave, sabe? Tem nesses pequenos gestos ali, tu vai ver que ela tá se humanizando isso. Nesse momento já bate uma teoria que todo mundo falava e que aconteceu, que é a Capitã Marvel que ia retirar a nave do espaço e ia trazer até a Terra. Isso aí foi fanservice perfeito, todo mundo tava esperando. Mas pra mim já tava... Isso eu acho que foi um ponto fraco. Tanto são as duas cenas, essa que tu tá falando e a que a gente tá falando do Gavião Arqueiro. Quando eles botaram aquela cena no trailer, todo mundo sabia que ali a família dele ia sumir. Sabe, era evidente, porque já tinha aparecido ele com a roupa de Ronin lá quando tava gravando a Guerra Infinita ainda. Sim. Então tu sabia que ele ia virar o Ronin por algum motivo, e quando mostraram essa cena no trailer, é aqui que eles vão morrer. Pra mim isso já foi meio frustrante. E essa da Capitã Marvel é a mesma coisa. No final do Guerra Infinita, depois assistindo Capitã Marvel, quando tu viu o primeiro trailer do Tony à deriva ali, ninguém vai saber. Não tem como, a não ser que acontecesse como o Thor no Guardiões da Galáxia lá, que ele veio voando e caiu em cima da nave. Era evidente que ia ser ela que ia lá resgatar ele. E o que eu acho legal, eu tenho gostado muito da direção dos irmãos Russo, é que eles conseguem trabalhar sempre com o te criar algum tipo de sentimento. Sabe, nessa hora aí, tu tá vivendo ainda, como a gente falou, as consequências da Guerra Infinita. Quando chega a Capitã Marvel naquela cena imponente, carregando a nave, com aquela energia dourada toda no corpo dela, seria um momento de esperança. Ela conseguiu resgatar o Tony. E aí o Tony sai da nave e a primeira coisa que ele faz é abraçar o Capitão América e dizer: eu perdi o garoto. E aí, cara, aquilo ali de novo te faz cair na realidade. Sabe, a volta do Tony Stark, que deveria ser um farol pra eles ali, eles acabam de destruir aquele momento ali com eles chorando a morte do Homem-Aranha. Sabe, isso eu acho muito legal dos russos. Eles conseguem te conduzir a maneira como tu vai te comportar de uma forma brilhante, assim. E esse primeiro ato, esse pré-salto temporal, ele tem uma coisa muito interessante, que é a visão do como eles tentam fazer uma solução nova com os velhos erros. Sim. Por causa que Capitão e Tony tem aquele momento ali, só que eles ainda não se dão bem. Eles não confiam um no outro. O Banner ainda é o Hulk nervoso, ele ainda é o Hulk que tem raiva, o Hulk que tem ódio, então não vai ter aquele apelo. O Homem-Formiga não tá lá ainda. O Homem-Formiga não tá lá. E que cá entre nós, né, cara, baita gancho pra trazer o Scott Lang. Né? Exatamente, baita gancho mesmo. Entende? Então, tipo, eles vão atrás do Thanos, eles descobrem... o Thanos tá no planetinha que tem uma fazenda, o Thanos virou Shrek, basicamente. E cara, quando chega ali, é sempre as mesmas coisas. Tanto que, qual foi a resolução? A resolução foi o Thor matando o Thanos num acesso de raiva porque o irmão dele morreu, e simplesmente falando: dessa vez eu acertei na cabeça. Essa cena, ela é pesada, mas ao mesmo tempo todo mundo riu no cinema, né? Eu achei lindo, cara. Não me lembro quem é que pergunta pra ele: o que você fez? Eu acertei na cabeça. Porque na verdade, ele precisava lavar a alma com aquilo ali, sabe? O Thor tá derrotado. Entendeu? O Thor ali, ele tá derrotado. Ele não existe mais enquanto o Thor God of Thunder. Ele perdeu todo mundo. O Deus dos Martelos. Não, e ali, o fato deles matarem o Thanos é pra tentar aplacar mais uma derrota. Porque eles chegam ali, cara, não tem mais as joias, não tem mais o que fazer. Então, pra mim, a sensação foi essa: é o gol do Brasil no 7-1 contra a Alemanha. Sabe? Não faria diferença mais matar o Thanos ali. Mas é que tá, eu acho que não vejo tão assim. Eu vejo mais com o fato de que eles foram atrás das joias e encontraram o Thanos. Eles foram prontos para enfrentar o mesmo Thanos. O que é muito interessante, porque eles também têm um desconhecimento. É a primeira vez que eles lidam com um desconhecimento espacial. Tem toda aquela piadinha dos que alguns Vingadores ali nunca tinham estado no espaço. Quem aqui viajou? Exatamente. O Roger considerou: dá pra não vomitar na minha nave. Entende? Então eles têm um desconhecimento. Ali acho que é a primeira vez que os Vingadores realmente têm conhecimento de quanto o universo é vasto, e apesar de serem os heróis mais fortes da Terra, eles são os heróis mais fortes da Terra. Não, eu acho o máximo quando a Capitã Marvel diz isso. Tipo, alguns planetas não têm a sorte de terem vocês.
Eu me lembro que isso era uma coisa que eu ficava pensando nisso. Pá, personagem tão poderosa, né? Tendo esse conhecimento de tudo que acontece no universo. Onde é que ela tava? Sabe, isso me incomodava. Eu esperava que fosse respondido no filme da Capitã Marvel e não foi. E aí numa frase eles resolvem isso. Ela, cara, tem muitos planetas no universo e infelizmente eles não têm vocês. Não, exatamente. E juntamente dessa que eu tô falando, desse desconhecimento, vem a parte, tipo, o quanto eles entendem pouco sobre as Joias do Infinito. Porque as Joias do Infinito pra eles são basicamente pecinhas que fazem o desejo muito grande ser realizado. E não é assim. Elas foram destruídas. E acabou. Não, ele usou as joias pra destruir as joias. Sim. Eles detectam ali porque ele diz assim, eu destruí elas. Eles encontram eles encontram o Thanos porque eles rastreiam a energia quando ele dá o estalo pra destruir as próprias joias. Não, tá, então tá. Não, e aí tu pegas, tipo assim, ó, o Homem de Ferro com a Pepper, e aí eu vou ter que dar um parabéns pra minha esposa, que a minha esposa pegou e disse bem assim, quando a gente foi ver Guerra Infinita, a Pepper ia dizer que tá grávida, Eu disse, como assim, amor, que bobagem? Ela tava grávida. Porque aquela criança ali tem no máximo 5 anos. Sim. Exatamente. Entendeu? E aí quando quando o Tony sai, tu vê que ela tá visivelmente grávida. Aham. E aí tu tá com o Tony Stark destruído. E cá entre nós, né? Computação gráfica no talo. Porque o Robert Downey Jr. sem músculo nenhum, assim, tipo, cadavérico. Seco, né? Porque ele tá desfalecendo, porque ele tá definhando no espaço. E Deus, que troço lindo. E aí eu já vou também pular lá pro final, porque quando o Capitão América aparece no final também, outra maquiagem que é fora de série. Pois é, né, cara? Pegado, ó. E aí as pessoas tentando seguir a sua vida, né, no final desse primeiro ato. A Natasha como líder da SHIELD / Vingadores. E essa cena tem 2 referências que eu gostaria de ter percebido, mas não, eu acabei descobrindo lendo matérias e fóruns, que eu achei bem interessante. Numa delas, quando ela tá falando ali com vários hologramas, que tem a Capitã Marvel, o Rocket, e ela fala com a Okoye, e aí eles falam sobre um terremoto no fundo do mar. O que vocês vão fazer? Ela, a gente não faz nada. É um terremoto no fundo do o protocolo do terremoto no fundo do mar é não fazer nada. E aí isso já é o Namor. Que aí a primeira aparição dele é na costa de Wakanda, nos quadrinhos. A teoria de que o Namor vai ser o antagonista do próximo filme do Pantera. Sim, é bem possível. E eles já tiveram guerras nos quadrinhos, e tipo... Sim, tanto que na Avengers vs X-Men nos quadrinhos agora foi a maior peleia deles, tanto que o Namor ficou como preso político em Wakanda, por causa do rolê da Força Fênix. E outra que eu achei interessante também é que tem um romance entre a Capitã Marvel e o Máquina de Combate nos quadrinhos. E aí nessa cena, quando todo mundo sai, ela é a última a sair, ela olha pro Rhodes e fala, te cuida, ou alguma coisa assim, e ela sai, e aí fica só ele conversando com a viúva. Então já deram esse... o peso do Ronin também, né? Olha, se eu vejo ali, se tu vê o que tá acontecendo aqui, como é que os corpos dos traficantes ficaram... Não, essa cena é linda, cara. A Scarlett Johansson mata a pau nessa cena. Tu tem que tentar aproveitar eles quando não tem tanto CG, né, cara? Eu vi uma crítica, eu vi só uma crítica, mas que eu acho que o cara é um cara totalmente, sei lá, carente de atenção num grande jornal. Eu li a matéria do cara que falou mal dos Vingadores. Que basicamente falou que foram vários ótimos atores fichamente aproveitados no filme. É que na verdade é o seguinte, se a gente encarar o Vingadores Endgame como uma coisa sozinha no espaço, ele é um filme meio sem pé nem cabeça. Com certeza. Ele é um filme... mas é a mesma coisa que tu vê um capítulo de série perdido. Exato. Ele é parte de uma série, ele não é um filme com início, meio e fim. E aí daqui a pouco tu tem que entender isso. As pessoas, esse é aquele filme que tu não pode chegar sem ter visto nada. Pelo menos o Endgame. Tem que ter visto pelo menos o Ultimato. O Guerra Infinita. O Guerra Infinita. É a mesma coisa que tu pegar ali, já que a gente vai falar no segundo bloco de Game of Thrones, largar alguém que nunca viu pra ver o segundo episódio, não o terceiro, esse da Batalha de Winterfell. Tá acontecendo? Vai tipo, nossa, que chato. Então tu vai fazer tu pode achar chato, que realmente tu vai achar chato, mas porque tu não leu. É que nem tu ir pra uma aula que o professor mandou tu ler um texto e tu não chegou na aula sem ter lido o texto. E aí o professor vai dar aula e vai dizer que aula chata. Tu tem que ter o mínimo de background ali naquela situação. E agora tu falou do Ronin e me lembrou que uma das coisas que eu gostei foi justamente o Ronin. Porque eu acho que é dos quadrinhos, uma das trocas de alter ego mais interessantes que eu já vi. Do Gavião Arqueiro pro Ronin.
Eu gosto muito do Clint quando ele vira Ronin. Cara, é assim, ó, não tem o que falar. Tem umas coisas assim dessa primeira parte que... E pra mim, assim, de novo, eu falo e me arrepio dessa cena. Quando... E foi outra que eu falei junto. Ai, no, não, no, eu no já cinema. vi filme que o Jaime é um saco, cara. Ele me abraça, a gente vê... Você tem, ó, o Felipe, que deve estar nos escutando. Olha, Felipe, tu acha que eu falo no cinema? O Jaime fala 3 vezes mais do que eu. E o Jaime, pior que ele não fala sozinho, ele fala querendo que tu interaja com ele. O Jaime assim, Fernando, tal coisa. Eu digo, tá, Jaime, eu tô vendo. Essa cena da viúva com o Ronin, quando ela chega com o guarda-chuvinha ali, depois que ele matou o Dio. Que aí, baita cena. E aí ela fala pra ele, nós descobrimos um jeito. E aí ele se vira pra ela e fala, não! E aí eu falei 1 segundo antes dele, não me dê esperança. Não me dá esperança. E aí ele diz isso, não me dá esperança. Cara, é lindo, assim, pro personagem, cara. Bom, o cara é tão bom ator que tu enxerga isso na cara dele. Sim. E a gente vai falar sobre a segunda parte, que é quando realmente o rato toma conta da sorte do mundo, né? Se não é um rato entrar numa van perdido num depósito, a gente não tinha o endgame. Aquilo ali é uma referência, um easter egg à Disney salvando a franquia? Eu acho que pode ser a Disney comprando a Marvel, né, cara? Exatamente. Eu não sei, cara. Imagina. Se fosse um rato preto com uma bermudinha. vermelha. Tinha que ser um ratinho preto ali, né? E aí tu observa assim, tipo, realmente, se em algum momento teve Deus Ex Machina, como tiveram vários, mas enfim, vamos deixar isso claro, foi o rato caminhando sobre o teclado do computador. Eu Né? muito Deus Ex Machina. Foi demais. E aquilo ali eu achei legal, aquilo ali deu uma jogada te situou temporalmente no que tá acontecendo. Porque eu te juro, quando eu vi o final de Homem-Formiga e Vespa e depois vi os trailers e vi o que aconteceu no filme, minha cabeça deu um plim. Tipo, é essa a situação temporal das coisas. Não, eu vou te dizer mais. Agora vamos ter o segundo ato, 5 anos depois. E finalmente o Scott Lang conseguiu ter um momento de cena. Onde ele mostra que ele não é uma anta. Que ele não é só um alívio cômico. Tipo, ele é uma pessoa, ele é um engenheiro, ele tem um conhecimento e ele teve uma possibilidade de que um homem que trabalhou com o Hank Pym, ele teve a oportunidade de ter com outro cientista, com outros 2 cientistas, um momento de descoberta. E é isso que é legal. Aí tu vê o Homem-Formiga, o Dr. Hulk e o Tony Stark desenvolvendo a tecnologia de viagem do tempo. Porque o Scott Lang ele não é burro. Nos quadrinhos o Scott Lang nunca foi burro. Sim. Ele é um cara inteligente. Ele é um... Só que nos filmes ele acabava simplesmente sendo retratado muitas vezes como um alívio cômico. Mas eu acho que esse foi o desfecho do personagem. Agora chegou o desfecho. Eu acho que o primeiro filme ele é alívio cômico, o segundo filme nem tanto. Sim. Aí no terceiro Vingadores agora, a gente formou o Scott Lang. Esse é o Scott Lang que a gente quer ter. E o que eu acho legal do personagem é que ele tem o conhecimento, mas ele continua sendo... Não digo burro, mas simplório. Sim. Sabe? Porque aí ele dá aquela baita aula sobre física quântica, entrar num ponto e sair. Hulk, né? Entrar num ponto e sair no outro e tal. E aí depois ele começa, quando ele tá explicando pro Tony ali, ele começa a falar de Volta pro Futuro. E diz, não fale com as suas versões do passado, não aposta em eventos esportivos. Aí Tony assim, cara, tá me dizendo que a tua teoria de viagem no tempo tu tirou de Volta pro Futuro. E o legal é que nem o Tony tá com. O Tony tem a mesma curva, agora já estamos 5 anos depois, né? Sim, então o Tony, ele tá com a mesma questão do Gavião Arqueiro. Ele não quer ter esperança. Quando o Scott Lang chega e dá pra ele já tá pesquisando por conta, mas quando o Scott Lang dá pra ele algumas informações que ele precisava pra rodar o algoritmo dele pra simular, ele usa a sexta-feira, que é o nome da inteligência artificial que ele tá usando, e diz assim, olha, roda aí. Roda sem pressa. E se não der certo, não dá nada. Não dá nada. E aí quando roda e dá certo, ele se senta e tipo, ele tá tão surpreso. Shit. Dá pra fazer. O Tony depois de 5 anos tem que... o Tony lavando a louça em casa escondido porque ele tá fazendo pesquisa, né? Tipo, a tua mãe não gosta que eu trabalhe com as coisas da garagem. E aí mais uma vez, eu acabei de elogiar o Jeremy Renner nessa cena, eu elogio o Robert Downey Jr. também. Aí todo mundo sabe, não consegue, né? Não. Quando eles estão discutindo que o Scott tá apresentando toda a teoria pra ele e ele tá botando empecilho, né? Não, mas não é isso. Viagem no tempo não dá por causa disso, porque não sei o que. E aí eles estão discutindo e aí o cara diz, parece que tu não quer. Ele, cara, não quero. Então, ele dá um grito assim e aí cara, aí acaba com a discussão. Isso é agora que eu falo. Ele não quer jantar não tocando nesse assunto, você pode entrar na minha Ele casa. não quer arriscar o que ele já tem.
Sabe? Ele perdeu o Peter, ele não pode perder mais nada. Mas é que tá, isso é legal por causa que agora tu tem 2 embates. Ele realmente ainda pensa no Peter, porque o Peter é a responsabilidade dele. Eu Sim. botei um moleque no meio desse universo da briga de cachorro grande. Sim, ele tem uma moleque foto morreu do por pai causa- dele e uma foto do Peter na O moleque cozinha. morreu por causa minha. Mas eu tenho um segundo ponto. Eu finalmente tenho o que eu nunca pensei em ter, que é uma família. E se eu mudar as coisas, bem possível que eu vá perder minha Não, e família. aí tu tem falas maravilhosas dele, que quando, tipo assim, a gente teve uma boa vida, né? A gente deve isso. Até a Peppers tem essa noção que ela diz, a gente deve isso a ele. Entendeu? Tu tem momentos, assim, de texto que são maravilhosos. E a filha deles, meu Deus, que criancinha. Nossa, que interpretação legal daquela criança. Não, e assim, ó. E aí tu pega que ao mesmo tempo a gente tem momentos tão dramáticos, quando eles têm que se reunir 5 anos depois, aí eles simplesmente entregam pra nós o Dr. Hulk, sem muita explicação, mas é aquilo ali mesmo. Ah, foi muito legal, cara. Sim, mas cara, melhor pra mim ainda é a chegada em Nova Asgard. Ah, é. Quando eles estão se juntando e aí tu é apresentado ao Thor, Agora sim, um Viking agora sim o Viking, brigando com o Noob, como é que é? Noob 69? no Master Noob 69. Master 69. Cara, porque assim, ó, é genial. Cara, aí eu entro, cara, assim, Porque o cara que perde, as pessoas, quem tem problema de ansiedade e depressão, sabe se colocar nesse lugar. O cara ali tá num nível de estresse que ele perdeu o foco na vida dele, coitado. Ele tá em depressão. sim, Ele tá em total. estado constante de negação. Entendeu? Ele não quer nem tentar arriscar. Ele chora qualquer coisa que falam com ele chora, coitado. Teve um, Não sei como é que é tá assim, eu já tive desse lado. teve um amigo meu que postou alguma coisa no Facebook do tipo, sugira aqui uma possível cena pós-créditos pro Ultimato. E aí teve um cara que comentou isso que eu achei genial, cara. Que seria a cena perfeita, era o Thor indo atrás do Noob Master por causa do jogo, cara. Porque, cara, é uma das cenas mais engraçadas do filme, ele pegando o microfone e dizendo, aqui, sabe quem tá falando? É o Thor, o Deus do Trovão, Strong sair do jogo agora, cara. Muito bom, cara, muito bom. E aí tu pega, tipo, só porque eles estavam discutindo no Fortnite. Aham. É, exatamente. E aí ele devolve o fone pro Korg e a Korg, thank you, Thor. A relação do Tony voltando com a relação do Capitão, né? Que eles Ah, resolvem a sim. guerra civil ali. Sim. Eles têm que resolver isso antes. Não, a cena do Tony chegando é muito engraçada, cara. Ele passa com o carro, aí volta de ré bem devagarinho, aí baixa o vidro, aí vira pro capitão, e aí sai falando, né? Alguém deveria ter alertado pra você sobre tal coisa da viagem no tempo. Aí o capitão, você alertou? Aí, sorte de vocês ter a mim, né? E eles assim, ó, eu só trouxe um presente pra ti. Aí ele devolve isso pro Capitão. Aí não fala pros outros porque eu não tenho presente pra todo mundo. E aí tu tem uma coisa que tu nunca teve nos filmes, que é os Vingadores se organizando na base, pensando num plano. Que isso, ao longo de Sim. todo o tempo, a gente nunca teve um tempo dos Vingadores, tipo... Realmente, eles estão montando, eles estão planejando, eles estão projetando, porque eles não têm tempo. E isso pra eles mim... têm todo o tempo. Não, e aí eles se juntando pra resolver alguma coisa. Exatamente. Assim, o universo jogou todos eles no mesmo lugar ali, vamos lá. E aí, como o Fernando falou, dessa vez eles se organizam enquanto equipe. E aí Com direito ao uniforme e com direito ao discurso motivacional do Capitão América, Sim. que é melhor. E aquilo é uma sacanagem. não da entrega deveria do ter filme. aparecido Não no tava trailer Não era pra aquilo. estar no trailer. Então, Não era pra estar no trailer, porque tem umas coisas assim, ó. Pessoal do trailer, a gente entende vocês. tem que vender. Tem que vender, mas aquele discurso do Capitão e a olhadinha do Tony Stark eles precisam. E os irmãos Russo mentirem pro repórter, porque eles mentiram que essa cena não ia estar no filme. Eles disseram que talvez nenhuma cena do trailer fosse real, né? E a Isso é cena, forçação de barra. mas cena é. dos dois, eu confio em você, tá no filme. E é genial tá no filme. Exatamente. E aí, Eles tu falando pegam isso, outra o coisa... capacete original do Homem-Formiga aparecer. é na Eu década adorei. de 70. foi pior. demais, Pra mim foi a cena dramática mais legal do filme, foi o Tony encontrando o pai dele. Na década de 70. Aquilo ali, Foi, pra mim, cara, pá. aquilo foi muito engraçado por causa que toda a viagem, todas as etapas da viagem no tempo foram, já que a gente, vamos regredir um pouquinho, já que a gente tava falando do início do plano, que todas as etapas de viagem no tempo foram interessantes. Cara, eu me senti muito contemplado quando na primeira cena de viagem do tempo, eles voltando pra Nova York, Aham. mostrando a cena do Não, Assemble. que quem se dá de conta é a Natasha, porque eles estão horas planejando e a Natasha assim, peraí, se a gente pensar bem, Tinha 3 joias em Nova 3 York. joias em Nova York em 2012. Aí eles começam a contar, aí diz, pior.
E aí que eles começam a pensar que eles vão ter que resolver as outras 3. Exatamente. E aí, ó, e os jogadores não estão conduzindo, tá? Porque ninguém sabia o que tinha que fazer pra pegar uma alma, porque ninguém contou, porque só foram 2 e voltou 1. Eles não tinham como saber. Foi a Natasha ali e foi o Gavião Arqueiro. De novo, Deus Ex Machina. Se fosse qualquer outra equipe ali, eles não pegavam a joia da alma. Ah, sim. Se vai o Thor e o Rocket, não ia ter como alguém sacrificar algo que amava ali. Tá louco. Foi a Natasha e o Clint foi condução. Eu me senti contemplado Mas foi muito verdade. Foi condução. Total. Rola o dado, o método diz que pode. Como é Diamond, bom senso. E eu me senti contemplado, porque aquela primeira cena ali, 2012 e tudo mais, começou a te mostrar como é que funcionaria isso. Por causa que tem aquela coisa... E a cena do Hulk com a Maga Suprema. Exatamente. Isso. Que aí a gente entende que não é uma questão de viagem no tempo propriamente dita, mas de multiverso. Multiverso, exatamente. Que ele é outro universo ali. Por quê? Porque aquela é a pessoa ideal pra falar disso. A Maga Suprema, como todos os Magos Supremos, tem essa visão multidimensional. E o que é legal é ela ter consciência do futuro, né? Que aí ele fala, eu vim falar com o Doutor Estranho. Ela, você chegou 5 anos adiantado. Tipo, ela já sabia o que viria a acontecer, sabe? Isso eu achei muito, muito legal. Eu me senti... E a outra coisa que eu sei foi quando saiu a cena e, tipo, 3 quadros, virou a esquina, os caras aparecendo. E eu... então realmente, as coisas estão acontecendo e tá rolando. Não, agora só um pouquinho, Jaime. E é legal tu ver a... Eu quero que o Jaime fale a cena que ele mais riu nesse momento. Bah... Pode falar, porque o Jaime ria compulsivamente. A cena mais engraçada do filme, pra mim, o Hulk tentando ser selvagem, cara. O Dr. Hulk, o Sr. Tiratema. Smash! Aí dá um soquinho de nada no táxi, mal amassa. Aí ele pega uma motinha assim e joga assim. Aquilo ali foi perfeito. Cara, Mark Ruffalo, assim, não, cara, fora de série. Eu gosto, sabe que eu gosto do Edward Norton, só que não como Hulk. Né? Eu acho que teria funcionado, cara. Teria funcionado também. Mas o Mark Ruffalo... o Norton, pra mim, ele só é um bom ator. O Mark Ruffalo tem algo a mais. Como vários deles ali, como o Robert Downey Jr. E como o Chris Hemsworth, pra mim, mostrou nesse filme. Desde o Ragnarok, pra dizer a verdade. Desde o Thor Ragnarok, Guerra Infinita. Mas aí vamos dizer que é a Marvel sabendo se reinventar e vendo que aquela narrativa do Thor 1 e 2 não funcionou. Não dava pra ser perseverada. Sim. E apostar num cara que não tinha nada a ver, no sentido de que ele fez comédia, fez as Caça-Fantasmas. Eu acho que foi as Caça-Fantasmas, mas acho que teve um outro filme. E aonde eles viram a veia cômica do ator e disseram assim, ó, cara, dá pra tentar fazer uma coisa tirando sarro daquilo que é tão clássico. E ficou bem melhor. Encontraram o tom do personagem. E vamos combinar que o Thor da mitologia, não o Thor da mitologia, mas o Thor que é contado pela mitologia, o cara é um baita de um vida louca. Sim. O cara desce para o Thor, todos os contos que tu vê que envolvem o Thor, todas as releituras, sempre vão falar a mesma coisa. O Thor era o Asgardiano que mais amava a Terra. Ele tinha prazer em vir pra Terra e tocar o louco na Terra. Sim. Isso nunca foi briga, abordado. mulheres e cerveja, né? Agora, nesse Thor, porque é o que acontece, a galera fica naquela briga. Porque o Thor teve um baita desenvolvimento em Ragnarok e decidiu. Não, isso é Rise and Fall. É mais desenvolvimento. Ele decaiu e agora ele tem que encontrar o caminho dele de novo. Depois dos 5 anos, viagem temporal, isso volta. Quando ele vai lá pra Asgard, fala com a mãe dele, toma todo aquele poder, e como tu mesmo, a gente falou em off, tu mesmo disse, ele quando me reuni voltou pra mão dele, ele se reencontrou enquanto personagem. Eu ainda sou digno. Ok, realmente, o Fall agora chega no momento de ascender de novo. Fazer os Asgardianos do espaço. E pra concluir, talvez, pra concluir o segundo bloco, né, tu vai ter as divisões das equipes, cada equipe vai pegar uma joia, e aí tu tens a curva, a criação do problema maior, que é quando tu tem 2 nébulas que compartilham a nuvem, né? E dá problema. E uma acessou o drive da outra lá. E aí o Thanos esquarteja literalmente a nébula e tem acesso a tudo que os Vingadores estão planejando. E aí o antagonista maior. E aí agora a gente tem um Thanos motivado, diferente do Thanos do primeiro ato, tu vai ter um Thanos motivado a
geral a ser o problema a ser resolvido. Além... Isso é impressionante como o Thanos do Infinity War, tu até tentava entender o vilão que ele era. Aí depois o Thanos no Ultimato, que até acho que agora isso é um gancho pro terceiro ato, como o Thanos voltou vingativo. O Thanos voltou. Aquela parte que o Thanos chega e dá ali: olha, eu nunca tive prazer em destruir o planeta, eu vou ter muito prazer em destruir o planeta de vocês. Porque vocês me deram dor de cabeça. Eu quero acabar com vocês, eu quero dizimar vocês. Não tem mais isso que o Fernando falou sobre ele dissecar a Nébula, pra mim, agora no Ultimato, uma coisa ficou bem clara, assim, que normalmente a gente vê algumas coisas, quando aconteceu uma cena na Guerra Infinita, tu pensava, isso já tinha sido dado indício disso num filme anterior. Mas, cara, agora o Ultimato, pra mim, tem algumas cenas que eles revelam que ele realmente foi preparado com 5, 6, 10 anos de antecedência. Quando falam que é uma carta de amor aos fãs, não é sacanagem, realmente é uma carta de amor. E aí essa cena dele, desde que ela apareceu no primeiro Guardiões da Galáxia, o Thanos tá dissecando ela em várias partes ali, tu não entendia por quê. Cara, desde 2014 ele sabe que ela tem acesso às memórias de uma nébula do futuro e ele tá tentando entender aquilo. A única questão é que o filme nunca se focou nisso. O filme se focou em coisas que estão acontecendo paralelamente. Sim, exatamente. E aí, isso pra mim, outra... Como é que eu posso dizer? Outra cena que mostra isso é a visão do Tony na Era de Ultron. Quando todos eles veem o futuro e a Viúva não vê o futuro. A Viúva Negra é a única que não enxerga o futuro. Ela enxerga o passado. Exatamente, é porque ela não teria futuro a partir dali. Pra mim, e aí isso... tu tens uma ótima cena entre dois ótimos personagens e o adeus da personagem, pra mim, feminina mais significativa dentro do MCU. Entendeu? E porque ela conseguiu, atriz também, né? Ela conseguiu reinventar a Viúva Negra. Tu tens a Viúva Negra sex symbol do Homem de Ferro 2, tu tens a Viúva Esse Negra... foi o primeiro filme que ela não teve apelo nenhum, né? Ela não teve... deu aquela chave de perna dela e cair com a bunda na câmera. Que não, até acho que na verdade tu tens no Capitão América, o Soldado Invernal, tu tem ela tem aquele aspecto mais sensual, mas eu vejo que eles já tentam desenvolver ela de outra forma. Entendeu? Ela já começa... De outra forma, mas ainda assim, pra mim, até Guerra Infinita, quando ela não tinha o apelo sensual, ela era o interesse romântico. Ela foi o interesse romântico do Capitão América, ela foi o interesse romântico do Gavião Arqueiro, ela foi o interesse romântico do Hulk. Ah não, nesse filme com certeza agora é o único que ela tá independente. É o primeiro que ela tá independente. Tu vê como esses bandos de louco que ela se uniu fazem falta pra ela, né? Sim. Realmente formaram... São pessoas família, como ela falou, né? É família. E legal que tu consegue transpor isso, porque como ela teve em todos os filmes, e como ela participou de todas as inter-relações entre eles, ela consegue ter uma relação com o Tony Stark, ela consegue ter uma relação com o Capitão América, ela consegue ter uma relação, de interesse romântico com o Hulk, mas ela tem uma relação de amizade muito forte com o Gavião Arqueiro, e tudo isso está explicado em fragmentos dos filmes todos. Sim. Então quando passa 10 anos e ela diz que eles era são natural família, a gente compra. Não, e era natural que fosse ela que fosse o Nick Fury da vez. Vocês têm noção... Porque ela perpassou por todos os personagens em algum momento. Vocês têm noção que a gente tá falando de um filme de super-herói, ok? Em que a família foi usada como motivação e não ficou idiota? Ah, pois é. É, né? Putz, DC, Marta! droga! Ok, do Marta. Tá. Vamos organizar pro terceiro ato? Terceiro ato agora. Por favor. Terceiro ato. Por favor. Orgasmo Nerd. Aí vamos pro terceiro ato. Os Vingadores conseguem trazer todas as joias do infinito pra uma mesma realidade. Na base da cabeçada? Na base da cabeçada. Conseguem. E nesse momento, eles juntam a manopla super tecnológica feita pelo Tony Stark. Que ficou muito bonita. Muito melhor, inclusive, que a do Anão Gigante. Pô, deixa o Peter Dinklage. Tá, é que eu gosto dele também. E aí tu observa... Anão Gigante. A gente vai falar... A gente vai falar dele no segundo bloco. Boa. É verdade. Aí a gente coloca as joias e o Hulk dá o estalo. Literalmente. O Hulk dá o estalo e a gente se esquece que o Hulk deu o estalo, porque o filme é frenético. E aí Thanos vem, porque temos o momento cavalo de Troia, porque nós temos duas nebulosas, duas nébulas. E as nébulas são... Antes de tu desenvolver isso,
eu queria de novo chamar a atenção pra habilidade da direção do filme. Porque quando o Hulk dá o estalo, pra não te lembrar que os heróis retornaram, Homem-Aranha, Doutor Estranho, Soldado Invernal, enfim, Pantera Negra, imediatamente depois que o Hulk dá o estalo, toca o telefone do Clint. E aí ele vai lá e atende, era a esposa dele. E aí pelo menos eu ali na hora pensei, cara, que legal, voltou a família do cara e tal. E, cara, nem passou pela minha cabeça que os heróis tinham voltado Passou também. pela minha cabeça, como é que os caras vão chegar aí? Como é que vão apresentar essa galera de Cadê novo? o pessoal do suporte? Exatamente, porque na verdade, eu acho que o que marcou nas cenas, não, porque a gente tá comentando que o 3D tu não percebeu, mas eu percebi. O dos pássaros. Uhum. Porque os pássaros foi antes do telefone. Se não Sim. me engano. Porque Não foi. Não foi? Não, porque foi ele chega ali e chega o míssil. E aí destrói todo. Só vou te dizer um bagulho. Eu dou graças a Deus, o Doutor Estranho tá em Titã. Porque se o Doutor Estranho não tivesse... Não, Titã não, ele tá no planeta... Titã. É Ele Titã. tá em Titã. Titã. Como é que... Porque se em tese as pessoas reaparecessem aonde elas estavam lutando, como é que o pessoal ia voltar de lá? Ele tinha que abrir um portal e trazer todo mundo. Sim, sim. Porque senão dava um ruim ali. Cara, Desceu toda a Hogwarts lá de Doutor Estranho, porque todos os magos que são da organização do Doutor Estranho, né, pra proteção da nossa realidade. E aí a cena, meu Deus. Se tu não te Meu Deus do emocionou céu. até Cara, se tu agora. não- Não, calma, antes da cena de teleporte. A luta da Tríplice. Dos três. Cara, aquela luta ali eu tive a impressão que foi tipo. Todo mundo sabe que todos os heróis são fortes. Mas aquela cena do Thanos versus Homem de Ferro, Capitão América e Thor foi como chegasse assim, a gente trouxe a nata. É. Ah, o Hulk é poderoso. O Hulk é uma força bruta. E depois que ele fica inteligente, dá a entender que ele perdeu um pouquinho da massa muscular e foi pra cabeça. É que quanto mais bravo o Hulk fica, mais forte o Hulk Mas fica, aí, né? E ok. ele não tá mais E aí, bravo. tipo, não. Aí a questão é a seguinte, tu tá com Tony Stark full tecnológico, tu tá com o Capitão América no ápice da doideira. Full pistola. É full pistolinha. Um tá full tecnológico, outro tá full pistola e outro tá full bêbado. Não, Full martelos. Não, Full é martelos. Não é nem isso. Tu pegou o cara que tá full God of Martelos, realmente. tá full confiante. Ele viu que o martelo voltou, ele tá com o Mjolnir, tá com o Stormbreaker. Ah, mas o meu momento é esse. E Ali- é muito bom ele dizer assim, ó. Isso é uma cilada, né? É uma cilada, né, Bino? Bora lá? E aí eu. Bora lá. O Tá que eu todo acho mundo- legal todo mundo nessa topou? cena. Todo mundo topou. O que eu acho legal nessa cena é justamente a quebra de expectativa, né? Porque tem eles andando em câmera lenta lá, como tu falou, todos reconstruídos, né? Todos reinventados enquanto personagem. Tem tudo pra cena foda ali, né? E aí o Thanos pega e. Thanos assim, ó, desdém pra eles. Ele, pô, vocês foram incapazes de viver com o próprio fracasso. Olha onde isso trouxe vocês. De volta a mim. Aí, cara, quando eu olhei assim, deu. Acabou com a moral que os caras, com o bônus de moral. Né, Sim. ele mandou a Nebula, tipo, vai lá e faz. Ele botou, tchuc, sentou ali e falou, eu vou só esperar. Cavalo de Troia, né? Eu vou só esperar. Tá bom. Os caras chegam lá, ele dá o discursinho, começa uma senhora pancadaria. Bens a Deus. As cenas são. Cara, eu acho que aquele terceiro ato ali do filme É uma foi quanto tristeza tempo? só a gente dizer, a gente pode falar agora que a Capitã Marvel é um instrumento de narrativa. Pois Porque é. não tinha como ela realmente estar ativa enquanto personagem, porque senão não tinha tido filme. Então ela é uma ferramenta de narração. A gente E tem até a maneira como eles tiram ela do combate pra mim ali ficou muito. Tu compra na hora porque tá tudo muito rápido, sabe? Mas ele Sim. simplesmente pega ela e joga no chão. Ele não dá ele nem. pega a joia do poder da manopla e dá um soco nela. Não, isso depois. Isso é no Ah, final. Mas é muito Mas- legal ele dar um soco nela e fazer tim, tipo... No início, no Nada. início da luta, ele simplesmente agarra ela e joga no chão. E aí depois é que ela volta e segura a manopla e impede ele de dar o estalo. Agora eu vou te dizer, A cabeçada foi ótima. as naves terem que parar de tirar na Terra pra atirar nela, porque as naves se dão de conta do perigo daquele projétil vindo em alta velocidade. Cara, é tu ver o nível de perigo que a gente tá lidando. Sim, ele usou toda a força da frota dele pra salvar a vida dele, porque ali a Wanda ia matar ele, né? Sim. Ele aciona aquele Atira, mas vai protocolo- atacar no exército. Atira Chuva igual, de pô. fogo, exatamente. Destrói o exército, mas me salva. E aí, cara, toda aquela força que era pra salvar a vida dele se vira e atira nela e não faz nada Nada. nela. Ô, cara, e tem uma outra coisa que eu acho legal, que a gente teve Eu não quero saber de onde veio o Pegasus, tá? Eu só quero dizer o seguinte, que eu achei do caceta o Pegasus aparecer. Ah, sim, com certeza. Mas eu não vou ser o fã psicopata que fica procurando problema. Quando apareceu o portal
num filme de super-herói, aparece um portal feito pelo Mago Supremo e uma Valkyrie aparece usando Pegasus, eu só bato palma e fico feliz, tá? Não preciso me preocupar, porque as pintas começam a procurar pelo em ovo. É que eles vão... Aí, quem já leu esse arco do Thor pós-Ragnarok, pra mim é bem evidente, cara. Conforme eles vão reconstruindo Asgard enquanto cidade, ela vai recuperando a magia também. Sim, mas tipo, alguém vai reclamar que, não é, que era pra ter aparecido o Pegasus em algum momento. Alguém vai dizer, o Pegasus é grego. Alguém vai dizer que o Pegasus é grego também? E galera, você esquece que a figura. Cara, e ninguém mostrou o compartimento de carga da nave lá. Eles podiam ter um celeiro, trouxeram um monte de Pegasus quando saíram de Asgard. Mas não, mas eu quero falar assim, a gente teve uma noção também do quão forte o Homem-Formiga é, né? Por causa que tava os bichinhos voadores lá vindo, só dá o Homem-Formiga andando no sofá. Pô, dar um soco na baleia gigante. Puf, o bichinho Não, ele dá um tipo, encontrão na outra. Aham. E fiquei tipo, caramba, né? E agora eu O vou te bicho dizer, não né, é fraco mesmo. Não, cara, mas imagina o seguinte, olha a loucura. Olha a cena. Tu tem exército de Wakanda, tu tem Homem de Ferro, Rascal, Falcão, máquina de combate, as naves do combate aéreo de Wakanda no ar. Tu tem no chão todos os magos, o Mago Supremo, Capitão América, Soldado Invernal, Companhia Limitada completa no chão. O exército de Wakanda. No camp. Tu tem Drax, tu tem Mantis, tu tem Rocket Raccoon, tu tem o Groot e todos aparecem e a gente vê. E tu tem um momento, esse é o momento que tu vê o Homem-Formiga dar o punch e derrubar não sei o nome daquela criatura, da nave. A baleia espacial. A baleia espacial, Chitauris, né? E todos os heróis estão vindo junto. E aí tu consegue visualizar. Essa cena do Drax é muito engraçada, porque o Drax pula logo em cima do bicho maior que tem lá. E aí, tipo, tá todo mundo super poderoso, demonstrando suas habilidades, e o Drax com duas faquinhas nas costas do bicho lá, e não faz nada no bicho, é muito engraçado. Não, e tudo tá ali, entendeu? Tu vê o Rocket abraçando o Groot, tu tem um momento, e aí tu tem um momento do Homem-Aranha, tu tem dois momentos do coraçãozinho nerd fazer tum-tum assim, aquecer. Capitão América e Falcão. Ah, sim. Tá? E Homem de Ferro e Homem-Aranha. Ele é o Peter Parker, não dá. E chega, Ele é não total para de Peter falar, Parker. Sr. Stark, não sei o que, e a gente acordou lá, e o mago, e aí ele fez aquele negócio brilhante, não sei, e aí todos simplesmente só abraça ele. Ele viu tipo, meu Deus, ele tá me abraçando dessa vez mesmo. Isso é legal. Ele tá realmente me abraçando. Ok. Ele tá. Okay. E todos O os Guri é momentos muito que- bom ator, cara. Pra mim, essas duas cenas, essa e depois com a Capitã Marvel. É. Que ele tá abraçado na manopla e ele. Ai, I'm Peter Parker. Sabe? Cara, Hello, Peter Parker. aquilo ali é o personagem dos quadrinhos, sabe? É, O Guri achou o personagem. cara, eu vi Impressionante. hoje eu tava olhando. Ele não é que o Guri achou um personagem, ele é um Guri também. É, exato. Ele achou o tom do Sim, personagem. eu quero dizer o seguinte: ele consegue. O Instagram Sim. dele, cara, tu vai ver o Instagram dele, ele é realmente muito adolescente no Instagram. É Sim. muito engraçado. E eu tava olhando o quadrinho do Homem-Aranha que é justamente isso, o quadrinho do Homem-Aranha, ele interagindo com o Falcão e aquela coisa, ele não calava a boca, só falava besteira. E, tipo, é um negócio sério, o Homem-Aranha vai sentar no cara, tipo, eu tenho sérios problemas com a minha boca, eu vou falar demais Uhum. e eu vou fazer piada porque eu tô muito nervoso. Uhum. Eu preciso disso, é um gatilho pra mim. Tá, mas aí a gente agora tem que chegar naquela parte que fez o cinema via baixo. A segunda parte, né? Duas. Ah, tá. Isso quer dizer, foram duas. Tá, porque vamos voltar um pouquinho pro quebra-pau, que é quando o Capitão tá lá, torna um perrengue contra o Thanos, vendo, já vendo assim, putz, é meu momento, aquele Mjolnir maroto sai voando, assim, Ah, não, o cinema veio abaixo quando o bem Capitão pra mão América do pega Capitão. pega o martelo. A galera pirou, velho. Putz, foi, ó, cara, eu sou muito chato no cinema. Eu acho bater palma e gritar um bagulho chato. Só que aquele dia eu tava tipo, dane-se. Mas a gente abraçou. Foi o apoteótico, né? É. Aí chegou tipo, ok, você vai me criticar o que quiser. Eu não precisava daquilo. Porque olha, aquilo ali foi a piada do segundo. Foi uma piadinha que voltou como resolução. E foi muito E interessante. aí a gente tava discutindo aqui em off, e aí eu repito, pra mim tudo foi muito bem amarrado. E eu acho que ali, revisitando essa cena da Era de Ultron, pra mim não foi gratuito. Pra mim não. ali o Capitão América... Porque ou tu é digno ou tu não é. Sabe? Ou ele levanta o martelo ou o martelo não mexe. Pra mim, a partir do momento que o martelo mexeu, o próprio Capitão se ligou que ia conseguir e não quis levantar. Ah, na Era de Ultron, a gente tava Na Era de conversando. Ultron. Sim, Na sim. parte da festa. Porque o martelo dá uma mexidinha. E aí,
cara, o Odin não deixou uma condicional ali, esse cara é quase digno. Não. Ou o cara é digno de Eu mexer acho que ele ficou com vergonha, na real. Tipo, eu não vou zoar o coleguinha. Eu acho que foi mais ou menos isso. Ele se ligou que ia conseguir mexer o martelo e largou. Aí eu vou te dizer, né? Aí a gente parte pro momento mais emblemático do MCU enquanto saga até hoje, que é tu encerrar a saga do infinito com a mesma fala do Homem de Ferro de 2008, que é quando Tony Stark rouba as joias da manopla. Nanotecnologia tem suas vantagens, né? Tu não precisa usar tanta força, né? Cara, eu adorei e que outra coisa que eu não... o Extremis foi levado a sério. O Extremis não foi só uma coisa que é boa, porque teve aquela coisa tipo, putz, como é que vai ser agora e tudo mais, e o Capitão... Não, ele drenou as joias da manopla porque ele projetou. Com a nanotecnologia dele. Exatamente, e essa é legal do Extremis. Quem leu a saga de Extremis e como fica o Extremis é do Homem de Ferro 2, 3, do Homem de Ferro 3, é divertido, porque tem uma cena que eu achei muito boa, que ele pega o gerador Arc e simplesmente arranca do peito. Uhum. Mas ele não, claro, né, porque a gente tem até um choque, porque a gente se esquece que ele não tem mais. Eu não preciso mais disso. E larga na mão do Capitão. Tecnologia e vai que aquilo ali é o desfecho do Extremis. Eu tô tão ligado a isso, porque eu simplesmente posso manipular. E acabou. E aí, de novo, eu volto. Eu tenho sérios problemas com filmes 3D. Com uma sutileza dessa cena que eu não vi a primeira vez que eu vi no cinema, quando eu vi em 3D, e vi na segunda agora, que tu consegue ver as joias saindo da manopla do Thanos e indo pra dele. Elas saem assim pelo cantinho direito da tela, inferior direito, assim, tu consegue ver o rastro de luz das joias. E aí eles estão brigando. Quando o Tony solta a mão do Thanos e o Thanos vai dar o estalo e ele tá sem as joias. Dá pra ver as joias saindo e indo na direção do Tony. E no 3D eu não consegui ver. Hoje, quando eu revi o filme, eu consegui. Ah, interessante. Eu não tinha visto também. E aí tu descobre como o Hulk já deixou claro que aquilo ali ia ser fatal para um humano. A gente se despede. Ele assume que é o sacrifício. Ele assume que ele é um sacrifício. E o Doutor Estranho dá aquela olhadinha e levanta o dedo, né? Pra gente ainda sacar que agora. Esse tem um momento. Agora e eu li uma entrevista hoje que eu achei assim, olha, genial. Essa cena foi gravada e o Tony não falava nada quando ele dá o estalo e acaba com o filme, com o Thanos, com o exército dele. E aí quando o filme já estava sendo editado, estava na ilha de edição, um dos editores sugeriu isso. Ele, quem sabe aqui então pra dar uma resposta pro Thanos, que o Thanos diz, I am inevitable. E aí o editor do filme sugeriu pro diretor, falou, quem sabe o Tony retrucar ele aqui, dizendo que era o Homem de Ferro, que foi lá a frase do primeiro filme. E aí eles regravaram a cena, chamaram o Robert Downey Jr. e regravaram a cena. Porque não foi eu sou o Homem de Ferro, foi tipo, and I am Iron Man. Tipo, deu aquela pausinha, então tipo, quem vai falar, tipo, toma então. Não, e aí eu pego e... Cara, não tem como tu não te emocionar, porque tu tá dando tchau pra uma pessoa que participou ativamente da tua vida nerd. Ele era o Daryl do MCU, né? Sim. E aí eu olho e aí tem a cena com a Pepper, tem a cena com o Homem-Aranha. Iron Pepper chegando. Cara... Iron Pepper é ótimo. Entendeu? E eu... A pimenta de ferro. Assim, ó... Eu olhei pro lado, a minha esposa tava chorando, eu olhei pro lado do Jaime, tava chorando, eu olhei pro público, o público tava todo emocionado. Se olhasse pra mim, eu ia estar chegando também. O meu problema é que eu me relaciono muito com o Homem-Aranha. Quando ele aparece ali... Quando o Homem de Ferro morreu, ele tá... Pô, é legal, mas enfim... Não acontece, é legal, heróis morrem. Aí quando ele cai ali, o primeiro que chega é o Rhodes, acho que é, né? É. E aí tá, ok. E quando chega o Peter e cai em cima dele ali, aí eu já comecei a chorar. Eu tenho muita identificação com o Homem-Aranha nessa cena. O que me pegou foi a reação do Peter. E isso é que é deixar testamento de um jeito chique também, né? Ele sabia que ele tava indo pro final e aquilo é maravilhoso. E aí a gente vai ter a cena de encerramento. Porque na verdade o que acontece? Disseram que não ia ter cena pós-créditos. Mas a gente interpretar que a morte do Homem de Ferro é o fim do filme. Sim, pra mim foi isso. A gente tem uma longeva cena pós-créditos com inúmeros desdobramentos. Exatamente. E aí tu tens no funeral do Homem de Ferro. Eu vou dizer isso, que a internet não tem como eu fazer de outra forma, mas o Jaime está aqui, ele vai confirmar. E aí se alguém disser que não, saímos da pré-estreia, todo mundo discutindo quem era o menininho. O menininho. Eu me deitei na minha cama,
e mandei uma mensagem Aí puxou o celular, todo mundo já tava dormindo, o Fernando, eu sei! Eu sei quem é o guri. E eu falei, é o guri do Homem de Ferro 3. Aí no dia seguinte começou a bufar a internet e o Jaime disse, porra, Fernando, eu digo, não, cara, mas eu tinha que me lembrar quem era o guri. Até fui na internet, é Tim Simpkins. O ator, nome difícil da porra. E pegaram o mesmo ator, né? É o mesmo ator, ele tá com 18 anos. Entendeu? E eu ainda prevejo que Deus no Senhor permita, né? A gente tenha a discussão dele com o Peter Parker, não enquanto vilões, mas sim os dois discutindo quem vai ser o legado do Homem de Ferro. Porque ele é um baita de um cientista. É verdade. E o Tony Stark investiu nos dois. Enquanto estudantes, eu acho que valeria a pena investir nesse personagem enquanto legado também do Homem de Ferro. Eu acho que vai ser dois. Eu acho que os dois Eles vão discutindo, ser. tá ligado? Acho que funciona bem tu imaginar que os dois querem discutir esse legado do Homem de Ferro, entendeu? Porque pra mim, assim, olha, vai ter, óbvio, né? Vai ter um próximo filme dos Vingadores e eu acho que ele vai ter. Historicamente, nos quadrinhos, os Vingadores eles têm sempre mais ou menos a mesma composição. Sim. Sai um personagem, entra outro com o mesmo perfil. A gente muda os personagens, mas as fichas de tanque a gente tem igual. E aí eu acredito que a próxima formação dos Vingadores vai seguir mais ou menos isso que a gente tá vendo aí. Pro lugar do Thor vai entrar a Capitã Marvel, que é o peso pesado, vai ter essas substituições. Porque agora a gente tem os Guardianos da Galáxia, né? O Thor faz parte dos Guardiões da Galáxia. E aí eu verdade. acho que o Homem-Aranha vai acabar entrando para um grupo principal de Vingadores, nesse sentido. Eu sou Que- o Homem-Aranha do pessoal. Que pra mim, já ficou evidente na cena do Avengers Assemble ali, que o líder dos Vingadores nessa próxima fase vai ser o Pantera Negra, porque é o Sim, primeiro sim. que sai do portal. Sabe, por mais que o Falcão fale com o Capitão pelo rádio, quem sai primeiro é o Pantera. E eu acho que até pelo apelo do personagem a gente vai ter a gente tem uma questão mais forte do T'Challa como uma liderança. Sim. Eu já vou sim. prever então uma coisa a falar. Que o equivalente ao Homem de Ferro vai ser o Doutor Estranho. Sim, Sim. eu ia chegar nisso quando eu tava falando do. Eu acho É que o esse mesmo é perfil de personagem, essa é uma das né? previsões Cheio mais- de si, arrogante. Inclusive o atores do mesmo naipe, porque Benedict Cumberbatch, Sim. meu Deus do Ah, e céu. cá entre nós, né? Tipo, ele não tem o Desgrama. mesmo problema do Tony Stark enquanto peso econômico pra produção. E o personagem não tem um desgaste físico tão grande quanto. Tem um sotaquezinho delicioso. Né? E aí eu acho que esse guri o Dharma de Batata lá do Homem de Ferro 3, eu acho que ele é um dos ganchos pra um grupo, provavelmente, possivelmente, de jovens Vingadores. Sim. Que aí na verdade deve vai- ter a filha do Gavião Arqueiro, deve Isso, ter... então, isso vai ser muito legal, porque realmente. Porque eu não sei se nos Jovens Vingadores de fato. Porque agora tu tem duas crianças. Na verdade, tu tem a filha do Scott Lang com 17 anos. Sim, a Tu tem estatura. que é a estrutura. Estatura. Tu tem a filha do Gavião Arqueiro, também com a mesma faixa etária de idade. O menino, o pupilo do Homem de Ferro. Ou seja, assim, ó, se a Marvel quiser explorar isso de repente em séries, no Disney+, quiser mim- explorar isso em outras mídias também, ela tem um elenco pronto Sim. pra lançar. E pra mim isso seria a evolução lógica depois desse filme. Vocês já leram os quadrinhos dos Jovens Vingadores? Sim. Isso aí- Eles começam com o líder do grupo, que é o Homem de Ferro, que é o Iron Guy, né? Que tu acha que é uma espécie de visão, e no fim ele é o Kang. Ele é o exatamente. Kang mais novo. Esse é o. Tá falando dos quadrinhos que deu origem ao Avengers vs X-Men. Isso. Que tem o Icano, o Hulkling. Exatamente. Tá. Sim, realmente. E aí, pra mim seria a cena mais, a progressão lógica, o Kang voltar pra dizer, cara, vocês viajaram, vocês mexeram em toda a linha temporal, o Kang é o personagem que viaja no tempo, Sim. Exatamente. sabe? Então, daqui a pouco, num filme de Jovens Vingadores, tu introduzir ele pra vir pra corrigir essa zona que os Vingadores fizeram. O Kang é tipo o Savage da Marvel, eu Sim, acho, né? sim. Tipo o Vano Savage. Sim. É, tipo o Savage. E, Pô, cara, E agora a gente aí com a perspectiva já do filme com a Angelina Jolie Dos Eternos. dos Eternos. Ah, isso eu tô curioso pra ver. A A série dos perspectiva Eternos... de algum produto dos Nova. Ao que tudo indica, vai ter o filme do Nova. então, aquilo que aquelas que a gente viu vendo, eu acho que aquilo ali tem que ser fake, porque eles não vão, Inumanos não vai voltar. Não, aquela imagem ali é fake. Aquela Porque imagem. Inumanos, eles tiraram total dos line-ups por causa que depois da série ter sido aquele fracasso titânico, eles tiraram o filme, tiraram tudo do line-up. E falando fazem em, esse ano.
E ainda falando em projeção, hoje eu li uma notícia que me deixou surpreso. Eu achei que quando a Disney assumisse ia ter, como tá tendo no cinema, uma revolução. Agora tem as séries novas do Loki, da Wanda e do Visão. E do, Wanda e Visão, que eu não sei como é que vai ser. E do Soldado Invernal. Soldado Invernal e Falcão. E uma série do Loki. São 3. Desculpa, e o filme solo da Viúva Negra. Ah, sim. E aí hoje saiu uma notícia de que foram aprovadas 2 séries pelo Hulu. E aí uma delas é do Motoqueiro Fantasma com o cara que faz o Motoqueiro Fantasma no Agentes da S.H.I.E.L.D. Isso é bom. Então isso quer dizer que a Disney vai continuar com esse universo de televisão e expandindo agora, né? Porque até então era uma série só. As outras não conversavam. Será que eles vão tentar abraçar os Agents of S.H.I.E.L.D. e tentar revigorar? Eu acredito que sim. Se eles estão usando o Motoqueiro Fantasma. Não sei, eu investi muitos anos da minha vida vendo Agents of S.H.I.E.L.D. e eu gostaria que eles fossem... Eu paguei na 5ª temporada. E é isso? Vamos encerrando? Então, acho que é isso, né? Eu quero fazer uma coisa rápida, então. Só deixa, antes de fazer uma coisa rápida, eu quero que o pessoal que esteja aqui nos ouvindo curta a nossa página, compartilha, nos ajuda a divulgar e a trazer mais nerds para nossa guilda, pro nosso grupinho. E também vai avisar pros fãs que a gente vai fazer um arquivo separado, vai ter um projeto separado pro Game of Thrones, porque a gente ia fazer 2 blocos, ia falar um sobre Vingadores e um sobre Game of Thrones. Para um total de 0 pessoas surpreendidas, a gente ficou falando 1 hora de Vingadores. Né? A gente tá 2 horas falando de Vingadores, vai ser 1 hora editada por rádio. Mas eu quero uma coisa rapidão então, já que pra acabar esse bloco. 3 cenas fanservice. Tá. Que vem na tua cabeça. Tipo, fanservice, tipo, eu vi no quadrinho e vi no filme. E cena eu vi no quadrinho, eu vi no filme. Ou melhor, apoteóticas ou aquelas que só o cara que é leitor de quadrinhos pega? Só o cara que é leitor de quadrinhos vai pegar. Capitã Marvel atravessando a espaçonave do Thanos. Pra mim, o capitão no elevador Hail Hydra. Capitão no elevador Hail Hydra. Então agora a minha. O modo morte súbita do Homem-Aranha. Tá, ok. Também. Tá, se é por isso, então, a entrega do escudo. Também tem disso nos quadrinhos do Eu ia falar desse, porque foi a cena que eu mais gostei. E aí, ó, eu previ isso. Só pros nerds loucos, não é viagem no tempo, é viagem em dimensões. Então o Capitão só voltou depois. Procure na internet que vocês vão encontrar a entrevista do diretor. Então, segue a gente nas redes sociais, aí a gente vai lançar um programa especificamente sobre o 3º episódio do Game of Thrones, a Batalha de Winterfell. E na semana que vem a gente retorna. Vamos lá. Vamos lá embora. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. É nóis.